Fala galera, tudo bem? Então, passando aqui hoje para mais uma vez falar para vocês que estão iniciando um programa 5KM, estão começando aí um novo momento das suas vidas que vocês estão querendo fazer uma atividade física diferente, que é a corrida. Então existem várias formas de a gente atingir esse objetivo e ao final de um período, né, seja 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas, enfim, a gente conseguir correr 5km. Tem muitas dúvidas, né, que surgem ao decorrer desse processo. Muita gente tem muita dúvida porque não sabe como é que funciona, nunca correu, e aí quando entra nessa dinâmica de treinamento de corrida de forma semanal, consistente, né, buscando treinar certinho, surgem muitas dúvidas porque a pessoa não sabe como que funcionam os treinamentos, quais são as principais situações que ela vai se submeter, o que vai vir após o treinamento, né? E no primeiro momento, para quem não corre ainda, correr 5 km é sim uma grande distância, para qualquer pessoa é uma distância considerável. Então, a forma como a gente mentaliza tudo isso e consegue digerir a ponto de dar continuidade no processo semana após semana, com paciência, com cuidado, para atingir o objetivo lá no final é super importante. Por isso esse vídeo aqui é para vocês, para conseguir ajudar de alguma maneira, com algumas dicas e alguns pontos que com certeza farão toda a diferença lá na frente, tá bom? Então, como é que funcionam os treinos? Para quem está começando uma rotina de treino do zero mesmo, no máximo aí 3 vezes por semana é o suficiente para a gente estar treinando. Treinar mais que 3 vezes corre risco aí de sentir uma sobrecarga no corpo e gerar dores, tá? Então começar com muita calma, treinos curtos e leves, aonde você sim vai ter que fazer um treino intercalando provavelmente caminhada e corrida, porque você não tem ainda resistência para correr o tempo inteiro, né? Então muitas vezes nas dinâmicas de treino você vai ver pessoas correndo, de N níveis, né, de condicionamento físico, e você vai ter que precisar fazer uma caminhada. Isso é normal, faz parte para todo mundo, tá? Então, fazer essa corrida leve, muito leve, e por um período, e depois ter que caminhar para recuperar o fôlego e voltar a correr novamente, vai fazer parte aí dos primeiros treinos, tá? E você vai aos pouquinhos ganhando resistência, você vai diminuindo a caminhada e vai aumentando a sua corrida. Mas é importante que o ritmo seja considerado sempre um ritmo tranquilo. Para quem está começando, é importantíssimo se atentar que não é para treinar forte todo dia, não tem que treinar sempre com o coração na garganta, né, como a gente fala, né? Treinar sempre assim, esbaforido, muito cansado. Tem que treinar de forma confortável a corrida, ainda assim você vai ficar ofegante, você vai ficar cansado, e aí você, nesse momento, você usa a caminhada como um intervalo ativo para você recuperar o seu fôlego, aumentar a distância que você está percorrendo, e aí quando você recuperar seu fôlego, você volta na sua corridinha leve e vai ficar ofegante de novo, e você volta para a caminhada, e assim por diante você vai dando continuidade até finalizar seu treino. Então, por isso é importante você escutar o seu técnico, porque ele vai te ajudar de acordo com o seu nível, porque todo mundo vai ter um nível de condicionamento e vai ter um nível que vai se adaptar mais ou menos com a corrida. Alguns precisam de mais tempo, alguns menos tempo, alguns têm mais resistência porque fazem outras atividades, enfim. Tá? Então, por isso que o professor ele vai ter um olhar experiente para falar, não, você vai fazer assim, você vai fazer assado, e aí você segue essas dicas dele, né? Para estar num certa forma seguro, tranquilo e conseguir realizar aí com sucesso seus treinos. Outra questão é um dos maiores desafios. Quais são os desafios, né? Um dos maiores desafios é a questão de desconforto. Às vezes a pessoa que está começando sente mais desconforto muscular, fica cansado no dia seguinte, fica exausto, né? Então tem que entender que o descanso é super importante para a recuperação aí muscular, para a recuperação das suas energias, para que no dia seguinte você possa se sentir melhor, né? E aí no dia seguinte você não treina, e aí no dia seguinte você treina de novo, às vezes 1, 2 dias de folga, né? Vai depender também como é que é o seu processo de treinamento. Por isso que é importante ter 3 dias de treino na semana. Temos 7 dias na semana, você treina um dia, folga 1 ou 2, treina um dia, folga 1, treina o terceiro dia, e aí a semana se repete. Tá bom? Então esse é um dos grandes desafios, a questão do cansaço.
tá? E aí por isso que você tem que hidratar melhor, você tem que se policiar para como se alimentar melhor, né? Diminuir a questão de ingestão de alimentos que não vão te dar tanta energia, que pode prejudicar, inclusive, essa demanda de energia que você necessita para ter um bom resultado. Então é importante, principalmente para quem está começando, ter esse aporte de pontos positivos que vão facilitar com que você atinja seu objetivo de correr os 5 km e se sentir bem durante esse processo, tá? Isso é super importante. E o que não fazer, né, é uma das coisas mais importantes além do treinar. O que não fazer é a velha dúvida de todo mundo. Eu corro todo dia? Eu preciso correr todo dia 5 km? Eu preciso correr todo dia tantos minutos? Não, você não precisa correr todo dia. Como eu falei anteriormente, o descanso é super importante. Então você precisa seguir um protocolo de treino, você precisa executar o que tem que ser executado e você não precisa treinar todo dia, tá? Pessoas que treinam todos os dias são pessoas que têm maior experiência na corrida, pessoas que treinam maiores volumes, maior intensidade, e assim faz com que elas consigam atingir outros patamares de rendimento que você também vai conseguir na sua hora, na hora certa, tá? Então não tenha pressa. Faça o que tem que ser feito e não faça aquilo que não tem que ser feito. E por último, a questão de ter paciência, tá, pessoal? Então você não vai começar o treino hoje, o programa agora, e querer correr 5 km amanhã. Eu sei que tem pessoas que às vezes fizeram alguma atividade física na juventude, na adolescência, e tem um rendimento bom, né? Uma performance atlética boa e consegue às vezes correr na primeira vez. Mas, se você tem 10 semanas, preocupe-se em fazer parte por parte, treino por treino, para que você atinja realmente aí o seu objetivo lá na frente, no momento que atingir o objetivo, não no primeiro treino. Você faz o primeiro treino, você faz o segundo treino, você faz o terceiro treino, passou a primeira semana. Você cuidou da hidratação, você cuidou da alimentação, você cuidou do descanso, né? E vai para a semana seguinte. E aí você repete esse processo de dedicação, de cuidado, né? E sempre estar dando continuidade nesse processo e tendo paciência, né? Para saber que lá no final você vai ser outra pessoa em relação àquela que você era quando você começou a sua atividade. Então não tenha pressa, faça parte por parte, busque dar o seu melhor, né? Para que lá na frente você realmente consiga atingir o objetivo. Eu sei que talvez para quem está começando hoje isso foi um pouco difícil, mas eu tenho certeza, com a experiência que a gente tem, com as pessoas que já participaram de treinos e treinamentos com a gente, que é possível sim você, ao longo de 8 semanas, 10 semanas, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, né, realizar os 5 km. E também, a primeira vez que você faz a prova de 5 km, não tem problema nenhum se você for fazer uma caminhada ou uma corrida, tá? Ou uma corrida muito leve e chegar mais atrás, não chegar junto com o primeiro, não tem problema nenhum. Então, fique tranquilo, chegando mais próximo da prova, a gente fala um pouquinho sobre isso com vocês, troca uma ideia, como é que isso funciona, como é que você vai reagir em relação à prova de 5 km, como é que você vai fazer a sua estratégia, isso é muito pessoal, e aí isso fica lá para o final. Agora, aqui nesse momento, o importante é você agir de maneira correta, ter consciência de como é que você vai se sentir durante os primeiros dias, tomar as boas decisões em relação à alimentação, descanso, hidratação, né, e ter paciência, tá? E o último, quando eu falei que eu tenho que reforçar mais uma vez, é o que não fazer, né? Isso é muito importante. Tá certo? Espero que tenham gostado das dicas. Bons treinos para todo mundo. Valeu, até mais.